Passar agora a fala para a Natália Castelão, que é defensora pública estadual e coordenadora do Núcleo Criminal da capital. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de, mais uma vez, parabenizar as juntas pela iniciativa e os movimentos sociais que estão nessa luta e cumprimentar a todos também, todos e a todas. A Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, como instituição constituída da promoção de defesa dos direitos humanos, né, nessa oportunidade ímpar, que é expor o seu posicionamento institucional, que é contrário acerca da realização das audiências de custódia por videoconferência nas delegacias de polícia, como vem ocorrendo. Nisso, a gente já teve a menção pela Manuela e pelo Luciano, no sentido de alguns casos, né, alguns dados concretos, e o que eu queria dizer mais ou menos nessa oportunidade é que a questão é simples, né, o modelo que foi implementado para a realização do que vem se chamando de audiência de custódia acaba por ser a decretação da falência desse instituto, né, esvaziando o seu alcance e invertendo a lógica da sua criação. A questão aqui, como eu já disse, é mais simples do que possa parecer, né, as instituições do sistema de justiça sabem que o que estão fazendo não é uma audiência de custódia, sabem que a tortura não se vê pela TV, né? E nesse sentido, a Defensoria vem firmando sua posição institucional em espaços de articulação entre as entidades, em publicações de notas técnicas, ingresso na discussão perante o CNJ e perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Em todas essas ocasiões, frisando a imprescindibilidade da apresentação do custodiado, a presença da autoridade policial em ambiente neutro, apresentando, inclusive, experiências de diversos tribunais de justiça brasileiros que adotaram práticas que atendem às medidas de segurança e, simultaneamente, reafirmam os direitos já previstos no âmbito nacional e internacional. A exemplo do Plano de Biossegurança, expedido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que vem fazendo essas audiências há mais de 6 meses, de forma presencial, com todas as garantias e protocolos sanitários. Mas o que se observa, ou melhor, não se observa, né, qualquer passo concreto por parte das instituições de justiça, no sentido de viabilizar a realização do ato nos moldes adequados, né, como, por exemplo, a adoção de estudos nesse sentido, a verificação da experiência exitosa desses outros tribunais, ou até mesmo a busca de espaços físicos para tanto, né, muito pelo contrário. A retomada gradual das atividades, publicizada pelo ato normativo número 13, publicado em março de 2021 do Tribunal de Justiça de Pernambuco, passou a autorizar a realização de alguns atos processuais de forma presencial, né, e não abrangeu a audiência de custódia como uma das exceções lá previstas. Esse ato, inclusive, acabou por inviabilizar comarcas como a exemplo de Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Nazaré da Mata, que estavam realizando essas audiências de modo presencial em locais assegurando a garantia de todos, a segurança sanitária e respeitando, né, a integridade física de todos os envolvidos, né, conciliando essas duas vertentes, de modo a evitar tanto a contaminação quanto a prática da tortura. E no último ato publicado pelo TJ de Pernambuco, agora em 27 de abril, o Poder Judiciário houve por bem autorizar, a partir do dia 18, agora desse mês de maio, a realização das audiências presenciais, sessões de julgamento do júri em situações excepcionais, a critério do magistrado, sem qualquer regra, né, em sentido para reduzir o risco de contaminação ou algum planejamento sanitário, né? Então, observa-se esse retorno gradual das atividades presenciais do TJ, ainda sem menção, né, a um planejamento sanitário. E nesse sentido, a gente vê duas realidades distintas que estão postas, né? Por um lado, o discurso da inviabilidade técnica e sanitária, no que tange à custódia, e por outro, o retorno das audiências de instrução em plenário do júri, sem qualquer planejamento sanitário, colocando em risco os atores que estão presentes e também sem que sejam especificados e postos, né, publicizados qualquer manifestação nesse sentido. A gente sabe que há membros dentro das instituições que compõem o sistema de justiça que vêm, ainda que isoladamente, lutando para que os direitos constitucionais sejam conciliados com essa preservação do Instituto da Custódia,
que entendem que tanto a instituição quanto o nosso cargo como atores desse sistema é um serviço essencial, notadamente quando a gente fala em pessoas privadas de liberdade, e nessa condição de vulnerabilidade no que tange ao risco, né, e o Instituto da Tortura como prevenção, o Instituto da Custódia, perdão, como prevenção e combate à tortura. São capazes membros que são capazes de diagnosticar que as delegacias possuem ambientes tão ou mais precários que os fóruns, que deixam os custodiados, né, perante essa vulnerabilidade no que tange a questão da tortura, e que se está apenas transferindo os riscos sanitários para aqueles que estão desprovidos de togas. Justificativas são trazidas nesse sentido pelo Poder Judiciário, que o sistema híbrido como proposta de solução seria uma proposta de solução viável, a ausência de recursos financeiros para viabilizar as audiências nesse sentido, e inexistência de espaços adequados dentro dos foros e dos tribunais. Mas, por um lado, constata que o ambiente forense como inadequado para a realização das audiências, repito, somente as audiências de custódia, por outro, não se verifica qualquer atitude concreta nesse sentido. Ou melhor, pode até ser que sim, o descaso por parte do Poder Judiciário vem se materializando em movimentos concretos. A terceirização da obrigação do Judiciário para o Executivo não tem resolvido as questões sanitárias, apenas afastado do ambiente forense o bandido, o inconveniente, o preto, o pobre e periférico. O que está acontecendo com as audiências de custódia é a ponta de um projeto higienista do Poder Judiciário, distanciando os jurisdicionados dos acusadores e julgadores, num jogo de casa grande sem senzala. Todos sabem que o avanço civilizatório e democrático que leva ao processo penal existe para aqueles que são submetidos a isso e são tratados como sujeitos de direito, e devem ser tratados como sujeito de direito. E quem possui atribuição constitucional do resguardo da pessoa humana é sim o Poder Judiciário, não podendo se fazer de subterfúgios, como ausência de recursos, por exemplo, para garantir esses direitos. Muito menos imputar isso à Defensoria Pública ou à defesa técnica no geral, que tem como, e se vale dos mecanismos que tem, como a denúncia, né, da tortura, a constatação da prisão ilegal, que, como já foi dito e repetido, é muito mais difícil de ser verificada e garantindo-se os direitos do privado de liberdade por videoconferência e na delegacia. Portanto, cabe ao Poder Judiciário a integridade física e psicológica das pessoas que são submetidas à custódia estatal por parte do próprio Poder Judiciário. E, por outro lado, observa-se também a necessidade do Ministério Público realizar esse controle, né, como atribuição constitucional do controle externo da polícia, da autoridade policial. Os esforços para que as audiências de custódia presenciais se tornem realidade dentro do sistema de justiça pernambucano vão muito mais além dessas divergências institucionais, das dificuldades dos membros isoladamente. É uma questão que vai além disso, então dificuldades como falta de defensores públicos, assim como magistrados, membros do Ministério Público que tem uma questão de grupo de risco, essas questões particulares e essas dificuldades que todas as instituições enfrentam, e a gente não está aqui para omitir, nem colocar isso em sentido contrário. Sim, elas existem, mas essa questão tem que ser o debate aqui e a discussão nesse sentido de viabilidade que se juntem, né, todos os atores para realmente criar uma solução nesse sentido e garantir o retorno gradual das atividades, implementando esses direitos, né, tanto a preservação dos direitos quanto a garantir a saúde, que acaba sendo um cenário que a gente não vê uma previsão tão imediata de retorno. A Defensoria, nesse sentido, ela conclama, né, que as autoridades pernambucanas acabem, trilhem esse caminho da garantia da individual, estabelecendo essas regras sanitárias adequadas de audiência, como devem ser presencialmente, né, com a presença em loco do preso perante a autoridade judiciária, para que o Instituto das Audiências de Custódia não se torne um ato processual meramente burocrático e inócuo. O tempo já deve ter esgotado, então, basicamente é isso. Muito obrigada.
Obrigado.